a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Nós hoje vamos finalizar a série de mensagens do livro de Jonas, que foram hoje a quarta mensagem, segundo o capítulo 4. No capítulo 1 nós vimos alguns aspectos importantes de Jonas, onde Jonas foi chamado. Depois nós vemos o segundo aspecto de Jonas desobedece ao chamado. Nós depois vimos, diante dessa desobediência, veio a salvação do comandante do navio e dos marinheiros, aquele navio de Jonas que ia ser despedaçado. No capítulo 2 nós vemos o relato de Jonas do livramento de Deus da vida dele. No capítulo 3 nós vemos Jonas cumprindo o propósito de Deus de pregar o Evangelho, de pregar a palavra que Deus tem dado a ele, ao povo de Nínive. E também vemos que, mesmo ele sem amor, ele prega ali para o povo de Nínive, mas vemos um aspecto mais claro que o rei de Nínive é quem realmente prega o arrependimento e o povo chega ao arrependimento. E aí hoje, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura. Convido você a ficar de pé para nós fazermos essa leitura do texto sagrado de Jonas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor esta noite. Mas despojou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma moreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da moreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a moreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento caloroso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou por toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da moreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da moreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Pode sentar. O versículo 11 ele tem uma relação muito forte com o Novo Testamento. Quando Jesus ele brada lá na cruz, dizendo ao povo que está ali ao redor da sua crucificação, e estão blasfemando e estão ali dizendo horrores com Jesus, Jesus diz: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, em relação ao versículo 11 do capítulo 4 de Jonas, onde Deus diz aqui que esse povo de Nínive não sabia discernir a mão direita e a esquerda, ou seja, era o povo que fazia um perfil bruto, ignorante, mas que eram de alguma forma para o conceito de Deus, em relação a Deus, no contexto de Deus, um povo que para Deus é inocente, apesar da sua brutalidade, apesar do povo ter um perfil igual ao Sodoma e Gomorra.
suborno. Por isso Deus, no capítulo 3, manda Jonas pregar um juízo para aquele povo. Mas, mesmo assim, Deus, me parece, dentro da sua capacidade de Deus, dizer que é um povo que, mesmo sendo brutais e cruéis, é um povo que não sabia discernir o mal do bem, o bem e o mal. E aí Jesus também fala isso na cruz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O mesmo sentimento tem aqui nesse texto do Antigo Testamento, no momento em que Jesus diz isso. Mas o tema da minha mensagem, em cima do capítulo 4 de Jonas, é ressentimento e desgosto. Qual a razão? A razão sem razão de Jonas. Ressentimento e desgosto. A razão sem razão de Jonas. É o tema dessa mensagem. Ressentimento. O que seria ressentimento? Sentimento de desprazer ou indignação em relação a algum ato ou comentário insultuoso ou injurioso. Desgosto, tristeza ou desgosto é um sentimento humano que expressa desânimo ou frustração em relação a alguém ou algo. Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Então, a razão é a pessoa que presta, a pessoa que está dentro da razão só pode ser uma pessoa que tem, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, o contrário de razão é a pessoa que é um animal, um bicho bruto, que é irracional. Então, o ser bruto, ignorante, animal, ele é irracional, ele não sabe o que é razão, ele não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Ou seja, o animal, quando ataca, ele não tem a noção de um ser humano quando está atacando. Ele tem apenas a natureza brutal dele de atacar. Mas ele não é como o ser humano que sabe que está fazendo certo, que está fazendo errado naquele momento. Então, por isso o tema é isso: ressentimento e desgosto. A razão sem razão de Jonas. Jonas não tinha razão nenhuma de ter desgosto ou ressentimento daquilo que Deus queria. Mas o texto da palavra de Deus deixa muito claro que ele está ressentido, mas não é com o povo menino. Ele não está ressentido com sua nação israelense. Ele está ressentido com Deus. Ele está desgostoso com Deus. É uma pessoa que não admite Deus estender graça, como nós vimos nas outras mensagens, a um povo cruel, a um povo que por não ter nenhuma razão, um povo que trouxe morte e brutalidade ao seu povo. Ou seja, o sentimento de Jonas, no primeiro capítulo, é um sentimento de nacionalismo. É uma pessoa que quer defender sua nação. É uma pessoa que está preocupada apenas em se vingar. Ou seja, Jonas ressentido e desgostoso com Deus, mas ao mesmo tempo Jonas é invadido com um sentimento de vingança com o povo inimigo. Por isso que ele se nega no capítulo 1 a pregar essa coisa. É por isso que Jonas, no capítulo 1, Jonas ele procura fazer aquilo que a sua razão acha. O que é certo e errado diante da sua cabeça, do seu pensar. Jonas pensa assim: eu acho melhor elaborar e fazer o meu projeto em Tarsis e não ir para mim. E aí acontece todo aquele fenômeno: Deus moveu a natureza e o animal da natureza para poder quebrantar Jonas e Jonas se quebrando. Então, nós podemos dar ênfase aí no verso 4, por exemplo. Olha só o que diz o verso 4 aí. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Deus faz uma pergunta a Jonas: olha, Jonas, será que tem algum critério? Será que tem alguma coisa que te dê razão para que você tenha ressentimento? Certa vez, a gente estava numa instituição em que uma pessoa, um pastor lá foi ministrar, e não sei se foi para mim ou se foi para minha esposa, mas eu me lembro que ele pregou e trouxe uma heresia sobre a questão de Deus e do homem. Ele disse assim: olha, uma das ministrações que ele
aquele coração sujo e pecaminoso, cheio de ressentimento e desgosto. Que coisa triste, né? Então, pergunta a Deus. Deus pergunta a ele: por que extremamente ressentido? Jonas não tem razão, Jonas discorda. Por que ele está ressentido? Qual é a razão? Qual razão Jonas tem de estar ressentido por Deus? Eu sei qual é a razão. A razão é porque Jonas não conhecia que Deus era misericordioso. Jonas não sabia que Deus estende graça. Jonas não tinha noção de que Deus perdoa. Jonas não tinha noção de que Deus podia trazer o arrependimento àquele povo. Uma noção assim, mais ou menos da seguinte forma: ele não aceitava que Deus estendesse misericórdia, graça, perdão àquele povo. Ele queria ter a noção seguinte: não, isso é só para o nosso povo, isso é só para nós. Mas Deus estava vendo de forma diferente. Deus, além de pregar o juízo, a destruição de Jonas, Deus queria, com esse projeto dele destruidor, Deus queria salvar Nínive, que Nínive chegasse ao arrependimento. É o que Deus quer fazer com a gente. Cada dia que passa na nossa vida, Deus tem um projeto conosco. Arrependa-se. Qual o sinal que Jesus disse que daria àquela geração dele e à nossa geração? Capítulo 12 de Mateus, capítulo 11 de Lucas. Você verá o único sinal que eu dou para vocês: o sinal de Jonas, morte e ressurreição. Então o povo pede sinais hoje em dia. Nós vemos hoje pessoas pedindo sinais. Nós vemos hoje um pastor, nós vimos na internet um pastor que faz a cura da língua aspiração, né? Pastor César, o pastor da língua aspiração, ele prega lá que Deus vai estar interessado em fazer a língua aspiração. O pessoal pega o sinal, e aí está lá as mulheres mais cheinhas, deitadas ou em pé, recebendo a declaração para que Deus faça a língua aspiração. O povo pega o sinal. E Jesus disse: qual o sinal que eu vou dar para vocês? O sinal de Jonas: morte e ressurreição. Ou seja, quem olha para a morte e olha para a ressurreição de Jesus, ele tem um significado. Qual? Eu morro para o pecado e vivo agora para Deus uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus está ensinando. É isso. Então as pessoas hoje estão absurdamente atrás de milagres, atrás de sinais, e a Bíblia é clara. Jesus disse: morte e ressurreição. Morre e venha ter uma nova vida. É isso que Jesus está dizendo. Você quer um sinal? Morra para você mesmo, renuncie sua vida e aí receba uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus está prometendo. Né? Jesus não está prometendo aqui que pessoas façam comparações de igreja. A igreja tal faz tantos milagres lá para Deus. Não. Aonde tem restauração de vidas, aonde tem pessoas com nova vida, pessoas perdoadas pelo pecado, está vivendo o sinal de Jonas, o que Jesus prometeu. O sinal de Jonas é o sinal que eu vou dar para essa geração maldosa, maldita. A razão de Jonas é falta de amor próximo. Jonas não tinha razão porque Jonas não tinha amor próximo. Verso 2, observe aí: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas tinha consciência que ele não tinha razão. A razão dele era sem razão. Ele não tinha razão de estar achando que Deus não sabia que ele não tinha amor próximo. Então ele quis dar um jeitinho. Por isso eu me preveni, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, eu sei que tu és um Deus bondoso, eu sei que tu és um Deus maravilhoso, eu sei que te arrependes quando tu ameaça alguém, quando tu não metes a destruição da coisa, quando tu vê o arrependimento, Deus. Eu sei que tu te arrependes do mal. Jonas tinha consciência. Então a razão dele não é a razão dele. O certo e errado de Jonas não valia nada para Deus. O certo e errado nosso diante de Deus não é nada, gente. A gente tem que aprender, quando for ter alguma decisão de alguma coisa, consultar Deus. Isso está se perdendo, já se perdeu o nosso tempo. A gente está vivendo um tempo horrível, onde as pessoas estão da seguinte forma: vivendo no caos, mas querendo tirar férias. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso hoje, é a realidade. As pessoas estão vivendo no caos.
E Apocalipse diz, e o apóstolo João diz assim: eis que eu vejo um novo céu e uma nova terra. Não é verdade? A natureza está proclamando a vinda de um novo céu e uma nova terra. Enquanto o ser humano está querendo tirar férias de Deus. Misericórdia. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Observação: Jonas importa-se com coisas e com ele mesmo. O perfil de Jonas é pessoas de hoje que estão mais preocupadas com coisas do que com Deus. Não é verdade, irmão? Jonas gosta de coisas ou de coisificar as pessoas. Para Jonas, vale o que as pessoas são, pelo que elas têm, ou as coisas. Ele gosta de coisas. É todo que ele queria ir para Tarsis. Como nós vimos hoje, Tarsis, na escola bíblica dominical, nós vimos o que? Tarsis. Tarsis é um lugar de ouro. Você vai lá para o texto lá de Reis. Você chega no Reis, as viagens da equipe de Salomão para Tarsis era para buscar ouro, para buscar riqueza, para buscar um monte de coisa. Buscar um monte de coisa. Por isso que Jonas queria ir para Tarsis. É o projeto de muitas pessoas que são como Jonas, querem as coisas, mas não querem Deus. As pessoas estão vivendo hoje num caos, querendo ter a fé de Deus. Que tristeza. Jonas permitiu-se invadir com sentimento de vingança, por isso encontrava-se ressentido e desgostoso. Verso 5. Olha só no verso 5 aí. Então Judas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha a vingança do camarada. Ele está dizendo assim: sabe uma coisa? Hoje, agora em fevereiro vai ter um carro de camarote, né? O pessoal vê o carnaval. O carnaval de Jonas era o seguinte, meu amigo: eu vou assistir aqui de camarote, nesse monte aqui, eu quero ver a destruição desse negócio. Sabe? O camarada era vingativo. Ele está relembrando, sabe o quê? O que fizeram com a nação dele. Era um povo cruel, o povo de Nínive. O povo de Nínive era cruel. Só que Jonas não tinha entendido ainda uma questão muito simples. Deus já tinha, o povo já tinha se arrependido, Deus já tinha tratado o amor com aquele povo e a aliança com aquele povo. Transformou aquele povo. E Jonas não sabia. Jonas estava querendo lá no carnaval da destruição, o carnaval da desgraça de Nínive. Sentado de camarote. Quantas pessoas hoje vão estar lá vendo de camarote, né? Outros artistas e outros ali na passarela do samba. Sem falar que tem gente que vai para a curiosidade, sabe o que é? E vê que vai cair esse ano, escorregar e cair. No ano passado, você me falou, agora foi a Ana Hickman. Caiu que quase quebrou o braço, não quebrou. Hoje esse ano vai ter gente todo tipo aí no camarote. Vai ter gente que vai querer se divertir e pecar mais, vai ter gente que se afasta de Deus e vai cair na medalha, e vai ter outros que não estão ali, quer ver que ele vai morrer aqui nesse negócio. Então tem gente de todo tipo, tem perfil de gente de todo tipo nesse tipo de camarote. Tem gente que se diverte de várias formas. Então Jonas, ele queria de camarote no carnaval dele, se divertir do povo inimigo da sua destruição. É interessante. O sentimento de vingança não justificará o pecado. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos. É isso que Jonas tem no coração. Olho por olho, dente por dente. É isso que ele queria. Ele aprendeu da lei com isso. Todo e qualquer sentimento de ressentimento e desgosto leva o cristão ao seu próprio suicídio espiritual. Jonas não sabia, ou se sabia, estava sendo tolo. Ele mesmo estava trazendo para ele o suicídio espiritual. Se Jonas uma vez sabia que Deus era misericordioso, que Deus salva, que Deus traz o arrependimento, que Deus perdoa, que Deus se arrepende do mal para fazer uma nação, Jonas então, indo contra isso, Jonas estava se suicidando, porque Jonas não aceitava ser como Deus, misericordioso, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de amor, mesmo por aqueles que não vale a pena, humanamente falando, né? Porque Jesus mesmo deixou claro que é muito fácil a gente amar aqueles que nos amam. Agora vamos amar e orar pelos que nos perseguem. Por isso que Jesus mudou esse negócio. É fácil orar pelo nosso filho, sabe, aguentá-lo, no familiar, mas aquelas pessoas que tomam a posição dos nossos inimigos, amar e orar para essas pessoas é difícil. Talvez até uma oração possa sair,
palavra de Deus. 2. Uma oração sem razão, uma confissão sincera. Revela-se o entendimento de Jonas, mas ele não quer mudar. Jonas faz uma oração sem razão nenhuma. Uma confissão ele faz sincera. Mesmo assim ele se revela um entendimento que não quer mudar. Verso 2. Lá, continuou, verso 2. Ainda pode ler isso, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, de grande benignidade e que repreende o mal. O camarada faz uma oração sem razão. Tem razão numa oração dele, mas ele faz uma confissão sincera. Qual é a confissão sincera dele aí? Ele confessa mesmo que Deus é onisciente, sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabia que Deus sabia, mas ele faz uma confissão sincera. Ele diz: eu queria fugir dele da tua presença. Eu queria me esconder a missão que tu tinha para mim, porque Tarsis é melhor. Que negócio mínimo. Tarsis é como se estivesse lá assim, Tarsis de Coca-Cola, Tarsis tem os melhores hotéis, Tarsis tem o sorvete, Tarsis tem a cabine. Que negócio mínimo, o povo cruel daquele. É essa a razão, é esse o pensamento. Muitos fazem oração sincera, mas não querem mudança. Jonas faz uma oração sincera. Jonas confessa que queria se esconder de Deus, mas Jonas não quer mudança. É impressionante você ler o texto de frente para trás e mais para frente, esse capítulo 4 de Jonas, e você não vê o camarada que quer se arrepender, que quer mudar. E não adianta ajeitar a gente. Porque qual é o sentido desse livro de Jonas? É mostrar para a gente que a gente precisa ser crentes cristãos que não se espelha de forma negativa em Jonas. A gente tem que pegar a forma negativa de Jonas e dizer: eu não posso dizer. Eu não posso dizer. E eu fico também preocupado com pessoas que querem defender Deus. Ah, mas você não pode falar isso da Bíblia não, porque, peraí, se as pessoas verem que na Bíblia tem gente assim, eu quero dizer para você que Deus não precisa ser defendido. Sabe por que Deus não precisa ser defendido? Porque Deus é soberano. Deus não precisa de advogado. Deus é soberano. E a palavra dele é infalível. Ou seja, os maus exemplos que existem na Bíblia é para quê? Para a gente não fazer a mesma coisa que os que fazem o mal na Bíblia, a gente fazer a mesma coisa. Deus deixou tudo claro. Número 1, muitos como Jonas a orar faz um desabafo. Você já viu aquelas orações que é um desabafo? Você está esperando a pessoa fazer aquela oração assim, né? A oração. Tem gente que faz a oração assim, né? O irmão falando de vai fazer a oração agora, né? Eu a voz, né? Ó Pai Todo-Poderoso. Aí o camarada já sabe que isso aí não tem sinceridade nesse negócio. Já tem outro que faz um desabafo. Né? Você já viu aquela. Por exemplo, na Bíblia está escrito lá, na Bíblia, a oração do publicano e do fariseu, né? Aí o fariseu vai dizer: Pai, meu bondíssimo. Mais ou menos como o Henrique Cristo da Bíblia. Aquele Henrique Cristo. Né? Pai de qualquer. Né? Então, aí vai o outro, né? Aí vai o outro, sinceramente, bate no peito e fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, desabafo, sabe? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Né? Eu não mereço estar aqui, mas eu estou aqui precisando da tua graça, porque ela me ensinou. Então Jonas desabafa, ele abre o coração para Deus, ele rasga. Ele diz assim: Deus, eu quis mesmo fugir da tua presença. Ele faz uma confissão, isso é sinceridade. Uma coisa boa, nós devemos ser sinceros com Deus, mesmo em nossa oração, mesmo que nós estejamos nos sentindo certos ou errados, seja lá qual for o sentimento, mas nós devemos ser sinceros com Deus em oração, e não querer fazer um teatro, né? Ser um artista na hora da oração. Quer dizer, em momento nenhum nós podemos ser artistas, nós devemos ser sinceros com Deus. 2. Segunda confissão de Jonas: prevenir para fugir da missão de Deus. Camarada, que camarada louco é esse? Eu vou me prevenir. Já pensou, será que tem gente hoje que tem coragem de dizer assim: não, vou me esconder, vou me prevenir para não ir para a África pegar para ele?
peça isso também, que se prevenir né? A gente deve fazer isso. Se Deus nos chamar para uma missão, nós devemos cumprir a missão. Apenas isso. 3. Quando um cristão foge da missão de Deus, pode perder. Sabe o quê? Olha só. Quando um cristão foge da missão de Deus, ele pode perder algo na vida dele. Vamos ver lá, o verso 2 diz que é que ele pode perder. De novo, esse verso 2 tem coisa, viu? É interessante. Tem coisa aqui, olha só. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni de batasses, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Qual a primeira coisa que Jonas podia perder por não cumprir a missão? Qual? Primeiro, a piedade. Contrário de impiedade. Piedade, pessoa santa, procura fazer a vontade de Deus. O ímpio é aquele que faz o mal. Não é verdade? É que a Bíblia diz lá em Salmo 1: não se assente a roda dos escarnecedores, não é dos esclarecedores. É dos escarnecedores. Então ela fica blasfemando, não é o que Deus. Essa é a piedade. 2. Letra A, letra B. O que é que ele podia perder também? Longanimidade. O que é longanimidade? Deus estender-se em bondade com uma pessoa, com uma nação, com um indivíduo, ser longânimo em bondade. Deus é longânimo, Deus tem paciência. Você já pensou? Se Deus fosse agir como no Antigo Testamento, o que seria do mundo hoje? Se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for o amor de Deus, o mundo já estava totalmente eliminado. Por quê? Porque Deus é longânimo. Deus também é o quê? Grande em benignidade. Ou seja, ele é bom, ele é tão grande a bondade dele, tão grande que aquele povo era cruel, mas Deus teve benignidade para ele. E Jonas podia perder a benignidade de Deus. Cuidado se não perder a bondade da sua vida. Quer ver outra coisa interessante? Deixa. Olha só, misericordioso. Deus é misericórdia, ou seja, ele faz com que a gente alcance o seu perdão. É outra coisa interessante. E em último lugar, Deus pode ter um projeto para aquele que não quer se arrepender de destruição, né? Deus pode ter um projeto de destruição, porque a Bíblia diz que aquele que a pessoa que está em Cristo não há condenação lá, Romanos 8:1. Mas aqui não está em Cristo, permanece também o quê? A ira de Deus. Então Deus tem um projeto de destruição para aquele que não se arrepende de pecados. Mas para aquele que está arrependido, qual é o projeto de Deus? Misericórdia. E outra, quer ver? Deus se arrepende do mal que vai fazer aquela pessoa. O juízo está sobre ela, mas Deus se arrepende do mal que vai fazer. 4. Jonas não se arrepende do mal em seu coração, mesmo sabendo que Deus se arrepende de fazer o mal por ele. Interessante, Jonas é contraditório, rapaz. Que camarada contraditório! O camarada sabia que Deus se arrepende do mal que vai fazer com a pessoa que pede perdão a ele. Jonas, entra em contradição, ele não aceita Deus se arrepender do mal com as pessoas que pedem perdão a ele. Que coisa triste, né? Número 3, ponto 3. Jonas pediu sem razão a morte, o suicídio espiritual. Prefere Jonas ao ver o bem do próximo. Jonas prefere morrer do que ver o bem do próximo, dos inimigos. É impressionante. Verso 8, como é o verso 8? Versículo 8, que aconteceu que apareceu o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol veio a cabeça de Jonas e ele desmaiou, né? Aí vamos lá. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor logo morrer. Você lembra do pedido dos trapalhões, né? Eu quero me suicidar, ninguém faz essa na boca, né? Lembra? É o momento Jonas. Eu quero me suicidar. Eu não aceito. Dramático, né? Que camarada cheio de drama. Interessante. E aqui ele quer morrer. Né? Jonas. É Jonas. Aí, ó. Jonas quer
que prefere estar morrendo a cada dia do que estar fazendo bem ao próximo. Isso é orgulho, isso é sentimento de Jonas. Isso é o perfil de uma velha natureza. Aquele que é nova criatura em Cristo não pode ter isso, tem que fazer o bem. Aquele velho jargão do mundo, mas é verdade, provérbio popular. Fazer o bem, se olhar, realmente. Isso é evangelho. Mas devemos fazer o bem sem olhar para Cristo fazer. Muitos estão suicidando por quem não vale a pena. Ih, rapaz, tem muita gente que está se suicidando espiritualmente por quem não vale a pena. O que é não vale a pena? Aquelas pessoas que querem só te sugar, aquelas pessoas que estão na igreja mas só querem te maltratar, sabe? Aquelas pessoas que só querem te ver pelas portas, aquela pessoa que quando tu entra lá, ao invés de manifestar o amor de Deus por você, ele está querendo te derrubar. Infelizmente, essas coisas têm dentro da igreja. Infelizmente. Né? Tem pessoas que estão se suicidando por alguém que não vale a pena. Naquele momento, para Jonas, valia a pena. Valia a pena. Ele seria preceito que ele ficasse vivendo o mover de Deus na vida dos inimigos. 4. Deus nos pergunta. Agora Deus nos pergunta. O verso 4, viu? O verso 4. Deus nos pergunta. É certo ter ressentimento? Verso 4. A pergunta que Deus faz para Jonas, Deus fala para nós. É certo nós ficarmos ressentidos com Deus quando Deus não faz aquilo que nós queremos? É certo nós ficarmos ressentidos com Deus quando nós não recebemos no dia que a gente queria aquela resposta de Deus? É certo nós ficarmos ressentidos com Deus porque Deus manda a gente fazer algo que a gente não faz porque nós muitas vezes queríamos que fosse do jeito que a gente pensa, querendo ensinar a Deus? É certo estar ressentido. Ponto 4. Jonas e o enigma da aboboreira. Interessante, Jonas e o enigma da aboboreira. Né? Ali no verso 6, 7 e 8. Vamos dar uma lida na palavra de Deus aí. Versos 6, 7 e 8. Olha só, o enigma da aboboreira. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu rival. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alma, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento caloroso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer. O enigma aí é muito simples, muito simples. Jonas
Então Deus mostra a Jonas quem ele é no enigma. Nesse enigma, Deus mostra ou não mostra ele quem é? Mostra. Mostra que ele tem compaixão de coisas, ele tem compaixão de plantas, mas ele tem compaixão de gente. Não tem amor por você. Que triste. Né? 2, ponto 4 aqui no 2. Jonas acha melhor morrer do que arrepender-se. Eita, meu irmão. Acha melhor morrer do que se arrepender. Né? Sabe? Aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem perdoar, aí diz assim: eu quero morrer do que perdoar fulano. Prefiro morrer. Tem gente que é assim. Jonas é assim. Né? Verso 8. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou o vento para o luz oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo que não é morrer do que viver. Aí no 4, verso 3 também, ele fala sobre morte. Ele fala que prefere morrer. 4, verso 3. Peço, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tem muita gente que está dizendo assim para Deus, na hora da tribulação, na hora do arroz, né? Você sabe uma coisa, Deus, tira a minha vida, eu prefiro morrer. Eu já fiz isso muitas vezes. Tira a minha vida, porque essa situação que eu estou passando é complicada. Tira a minha vida. É Jonas. 3, ponto 4, o egoísmo e o desejo de morte de Jonas. E diga uma coisa, a pessoa que está pedindo a morte a Deus, desejando a própria suicídio, a própria morte, não é um egoísta em potencial? Só pode ser. É um egoísta, que quer as coisas só para ele. É um egoísta, não quer as coisas só para mim, aquele bebê chorão, né? Faz um bico, que a mãe não trouxe para mim o bico, mas trouxe para o meu irmão. É um egoísta. Ele não se enxerga. Ele não percebe que Deus está trabalhando nele e nos outros. Ele quer tudo para si, tudo para a sua nação. É um egoísta. Ponto 4. Um profeta atual tem compaixão de coisas que não tem gente. Olha, gente, eu estou só com 14 anos aqui na região do Cariri. Essa região do Cariri, eu tenho 14 anos como missionário da região. Como missionário. Sem falar de crente, mas eu já passei, quando eu era crente, eu já passei em cada ministério, infelizmente. Os camaradas estão preocupados se o celular dele tem 10 chips, se o carro dele não trocou de ano. Isso é preocupante. Isso não é o evangelho. Olha só, o profeta atual tem compaixão com coisas em nome de gente. É Jonas. Tem preocupação com coisa, bem-estar. Os outros estão nem ali. Sabe? Tem gente que prega isso assim como se fosse Deus. Mas infelizmente quero dizer que Deus está nessa luz. Deus, ao contrário de Jonas, Deus tem compaixão de gente e não de coisas. Você sabia disso? Vamos dizer todos nós juntos? Deus tem compaixão de gente e não de coisas. Para Deus, as pessoas são mais importantes do que coisas. Para Deus, a alma, a vida é muito mais importante do que as coisas. Não é verdade? Então, quero te convidar nesse momento para orar ao Senhor Jesus, juntamente comigo. Eu encerro agora esse desafio de pregar esse livro, os 4 capítulos, e vamos orar, colocar nossa vida diante do Senhor e perguntar para Ele se realmente nós estamos como Deus, preocupado com pessoas, ou se estamos mesmo, sendo sinceros, estamos mesmo preocupados com coisas. Olha a Deus aí nesse lugar, sinceramente. Amém? Oremos. Pai eterno, querido Deus, perdoa os nossos pecados. Se no momento de nossa vida, em toda essa trajetória, em todos os dias, naqueles segundos e minutos, nós nos encontramos pensando em coisas, preocupados com coisa material, no capitalismo, e não estamos preocupados com as pessoas. Estamos invadidos pelo sentimento de Jonas, de ressentimento, desgosto, vingança,
coisas tão ruins, Senhor, coisas que vêm de Satanás. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados e repreende e afasta Satanás de nossas vidas, para a glória e honra do teu santo nome. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Tá certo?